Vamos agora mudar de assunto, trazendo novidades sobre a operação de buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral de São Paulo no último domingo. Estamos falando de um trabalho que entra agora no 5º dia e que o Renan Fiuza está acompanhando de perto. Novidades, Renan, quando é que o avião da FAB deve decolar para esse 5º dia de trabalho? Tudo bem, Carol? Ótimo dia mais uma vez para você e para todo mundo. A gente está aqui em frente à base aérea da Polícia Militar. Daqui só trago uma novidade, né? Respondendo a sua pergunta com relação à FAB, a aeronave da FAB deve decolar. A estimativa é que comece os trabalhos novamente desse 5º dia de busca às 10 horas. Agora trazendo a novidade aqui com relação à Polícia Militar. A gente estava conversando há pouco com o major responsável pela missão, então eu trago aqui uma novidade. Daqui da base aérea do Campo de Marte, onde ficam os helicópteros Águias da Polícia Militar, vai sair daqui a pouquinho mais uma aeronave. 5 homens vão estar dentro e vão sair nessa missão também, nessas buscas, que não cessam, e daqui eles saem, fazem as buscas e já tem uma base preparada em São José dos Campos para que possam fazer o pouso e aí sim, caso não tenha nenhuma novidade, retomam os trabalhos amanhã. Então eu trago aqui alguns bastidores conversando com o major responsável pela missão. Primeiro bastidor, ele nos trouxe o seguinte: a dificuldade que existe nessa missão de busca. Primeiro, ele falou, olha, é um espaço, uma área muito grande de buscas, a gente está falando de pelo menos 5.000 quilômetros quadrados e a questão visual é complexa. Por quê? Porque se fosse uma aeronave maior, um avião, por exemplo, possivelmente teria algum rastro, caso esse avião tivesse feito um pouso forçado ou até mesmo tivesse caído. Quando a gente fala de um helicóptero, a situação é diferente, a gente não sabe em que circunstâncias esse helicóptero acabou pousando de emergência ou até mesmo caindo, mas por ele ser menor, possivelmente até as copas das árvores em meio à vegetação não seriam impactadas, o que dificulta ainda mais a visualização. Ele diz o seguinte: o helicóptero era cinza e aí é como procurar uma agulha no palheiro. Foi esse o termo que ele utilizou. É muito, muito difícil. Obviamente, essas buscas não cessam. A gente está falando da Força Aérea Brasileira e também da Polícia Militar atuando nessa busca por essas 4 pessoas que desapareceram em meio a esse helicóptero saindo no dia 31 daqui do Campo de Marte, tinham como destino Ilhabela. Um outro ponto que ele nos trouxe, que é muito leviano qualquer julgamento, qualquer análise a respeito do que o piloto pode ter feito. Ele disse, olha, Renan, eu mesmo, quando estava levando uma autoridade, vi que a condição climática era difícil, era complexa. Eu já fiz um pouso de emergência, pedi para essa autoridade pegar um táxi e ir embora. Por quê? Porque a gente toma ali a decisão naquele momento quando a gente vê que é muito difícil, por exemplo, cruzar uma neblina, nuvens. Então a ação dele ali naquele momento de pousar, a primeira parada dele de emergência, foi uma ação certa no entendimento do major. E aí por algum motivo ele olhou aqui para o céu, viu ali uma melhora significativa talvez, e aí resolveu voar. Então assim, ele falou qualquer palavra que eu utilizar, qualquer termo que eu utilizar, até mesmo um pré-julgamento da decisão tomada seria muito leviano. Obviamente tudo isso depois será investigado, mas fazer pousos de emergência, se você não se sente confortável ou seguro, é sim parte de todo o procedimento da aviação. Ele falou que seria algo completamente compreensível, normal, numa circunstância daquela. Um outro ponto é a questão do relevo ali, que segundo ele é muito difícil, a área de busca é grande, mas o relevo também, ele acaba de certa forma prejudicando a procura por esse helicóptero. Montanhoso, ali também tem alguns rios, trechos de água ali que acabam dificultando. Ele fala, olha, a gente não sabe, às vezes pode estar em meio às águas e não nas árvores, enfim, tudo isso é complicado. E ele mesmo ressaltou, o tempo, o clima, a situação meteorológica ali na região, desde o dia 1º, do dia 31, até agora, não mudou muito, ou seja, isso também tem complicado muito os nossos trabalhos, complicado ou melhor, dificultado os nossos trabalhos. É claro que esse trabalho ele não cessa e a gente segue acompanhando. Então daqui a pouquinho, daqui da base aérea, eu consigo até do meu campo visual aqui, consigo enxergar, está tendo uma reunião nesse momento, o major responsável pela missão e também os outros policiais militares ali na frente. Daqui eles partem daqui a pouquinho com direção
a Ilhabela, ou seja, vão refazer toda essa rota. Ele disse, a gente sai do ponto A e seguimos para o ponto B. E nesse trajeto, a gente vai fazendo uma espécie de zigue-zague do ponto A ao ponto B, para que a gente possa ter um campo maior de busca. E nesse momento, se chegarmos ao ponto B e não tivermos encontrado nada, a gente segue para o ponto C, nesse mesmo modo operante, né, de trabalho. Então ele falou, olha, se vocês utilizarem ali, visualizarem a aeronave da FAB, ou até mesmo a nossa aeronave no Flight Radar, que é aquele radar, né, que dá acesso a essas simulações de voo, vocês vão conseguir compreender como é a busca que a gente está fazendo, como ela se dá, que não é uma busca em linha reta, e sim em zigue-zague. Por quê? Porque essa aeronave, ela acabou mudando o plano de voo no determinado momento, pela condição climática, ou até mesmo por opção do próprio piloto que não se sentia confortável, e aí ela teve que mudar. Por isso que a busca ela vai se estendendo no campo, como eu volto a dizer, um campo de 5.000 quilômetros quadrados, ou seja, é uma área muito grande. E aí a gente relembra aqui a frase que eu trago do Major, é procurar agulha no palheiro, tamanha dificuldade de se encontrar esse helicóptero. Mas, ele ressalta, enquanto existir esperança, a gente segue trabalhando, a gente segue buscando. 5º dia de buscas, Carol, a gente atualiza ao longo da programação. Sem prazo para acabar, até que tenhamos mais informações sobre essa aeronave que segue desaparecida. Renan vai nos atualizando, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.